aproveita aí, cumprimenta aí quem está do seu lado. Que o Senhor abençoe vocês que estão aqui, vocês que estão em casa também. Que a gente possa, com o nosso coração rendido ao Senhor, adorar Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda vai fazer nesse ano. Amém? Vamos com alegria assim nas palmas, ó. Ele é o nosso Rei. E é pra Ele que nós cantamos. É a Ele que é digno de todo louvor, amém? Então cante assim, ó. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Vamos cantar para Jesus. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. E com alegria a igreja canta. Tua igreja Senhor, sempre a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor, a Ele o louvor. Pega a sua voz e cante. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. E com toda alegria a igreja do Senhor canta. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a cantando, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei. Continua assim nas palmas. Eu tenho certeza que o ano de 2023 foi um ano difícil para todos nós. Mas se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos ajudado. E eu quero te encorajar a fazer isso em 2024. Que seja um ano onde você tenha plena consciência de que você continuará cantando, a igreja do Senhor continuará cantando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra o povo do Senhor. Por isso eu quero te encorajar mais uma vez, cantar com toda alegria no teu coração. Você pode fazer isso? Vamos! Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo cantando, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja, oh Senhor,
palmas mais forte o nome do Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom, é isso que nós continuaremos a cantar. Sepultado em vergonha e dor. Vamos descer nas palmas comigo, ó. Eu buscava um Salvador, era o meu fim, mas eu te conheci, oh Deus. Respirava sem vivo estar, me escondia do teu olhar, era o meu fim, mas eu te conheci. Então vamos cantar bem forte. Chamou meu nome e o quê? E eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Nós fomos salvos pela graça do Senhor. Cante. Foi tua graça que me salvou. Hoje sou livre por teu amor. Jesus, te conheci, tudo é novo em ti, porque chamou meu nome e o quê? E eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Sim, Deus. Por isso eu quero te convidar a continuar assim nas palmas. Eu sempre digo que se a graça do Senhor não surpreender a gente tem que rever os nossos conceitos e o evangelho que nós vivemos. Nós estávamos perdidos e o Senhor nos resgatou da morte e nos trouxe para perto dele. Por isso eu quero te convidar a relembrar esse dia. Amém? Vamos lá. Perdido estava o meu pecado, na tua glória cadeias se rompem. Desprotegido, eu era um órfão, me fez um cidadão dos céus. Quando abatido, tu me curaste, o teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro e hoje vejo porque ele me chamou. E o quê? E eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Ele chamou o nosso nome, chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Nas palmas. Aleluia, aplauda o nome do Senhor se você puder. Vem. Pode tomar o seu lugar. É muito bom a gente estar aqui nesse momento de celebração, iniciando um novo ano, com o coração cheio de esperança e com a mente cheia de recordações boas do ano que se passou e com um coração totalmente voltado para tudo que Deus tem para a nossa vida. 2024 será um ano de muito desafio para a gente.
Nós já avançamos muito na nossa obra, e não só na obra física, avançamos muito na obra espiritual. Eu olho o que Deus tem feito através dos pequenos grupos, recebo as fotos, as mensagens, e vejo quanta comunhão acontece nos pequenos grupos, como o nosso ministério de pequenos grupos floresceu nesse ano de 2023. Isso é sinal de vitalidade, sinal de força, sinal de que a igreja de fato está no caminho certo. E muitas coisas maravilhosas aconteceram no ano passado entre os adolescentes, muitas coisas boas aconteceram entre os jovens, entre as senhoras do Orion, muita comida foi distribuída nas ruas do centro de Niterói pelo nosso ministério de missões urbanas. A gente tem coberto o que mora na rua no período de frio, tem levado alimento para o seu corpo. Tudo isso a gente fez em 2023 e faremos ainda mais e melhor em 2024. A gente está muito grato a Deus, a todos vocês que investiram nessa igreja até aqui. Esse é o 26º ano da igreja. Nós estamos a cada ano crescendo, abençoando pessoas, plantando igrejas, expandindo o reino de Deus para além das nossas fronteiras físicas, porque a gente acredita que o Senhor tem interesse na terra inteira, no planeta todo, e nós somos mordomos dele. Então, nesse momento em que nós vamos entregar nossos dízimos e nossas ofertas, eu queria ler o texto de uma pessoa que eu amo profundamente, que é o rei Davi, num momento especial. Esse texto já foi lido aqui na igreja várias vezes e eu acho que ele é bem importante para abrir o nosso ano de 2024. E a passagem se encontra no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 29, e eu vou ler do verso 16 ao verso de número 18. Diz assim: Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e te agradas com a integridade do nosso coração. Tudo o que dei foi espontaneamente com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Aqui está a oração de consagração do rei Davi, quando ele percebe o montante, o volume de riqueza que o povo e ele próprio tinham colocado aos pés do Senhor. E com muita gratidão, ele olha para o Senhor e diz: Senhor, na verdade, tudo isso vem das tuas mãos. O que nós estamos fazendo simplesmente é retornar uma parte da nossa riqueza para ti. E o objetivo de Davi era construir um templo que conseguisse congregar toda a nação de Israel em torno do Senhor. Ele sabia que isso tinha uma importância espiritual, uma importância social, uma importância política, uma importância de unidade. Aquele templo era um marco na história de Israel. E de fato isso foi feito, o filho dele construiu o templo e ali muita coisa gloriosa aconteceu. Então nós estamos diante de 2024 com desafios maiores do que os desafios de 2023. E a certeza de que a gente vai vencer todos os desafios é porque Deus nos ajudou até aqui. Até aqui o Senhor foi leal, até aqui o Senhor foi fiel. E eu pus no meu coração a disposição de investir nessa igreja em 2024, mais do que eu investi em 2023. Tem sido assim todo ano. Esse é meu propósito pessoal. Eu quero muito que essa igreja cresça e desenvolva. E eu faço isso com muita alegria. Eu quero chamar vocês para esse momento, para vocês entregarem seus dízimos, suas ofertas com um senso de gratidão, sabendo que nós estamos construindo uma coisa que ficará para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e para filhos e netos de pessoas que nós nem conhecemos. Porque quando nós chegamos aqui, encontramos essa igreja linda e vimos que lugar bom e que lugar bom para viver, porque outras pessoas chegaram antes de nós, antes de vocês, e fizeram isso acontecer. Então nós estamos nessa trajetória, nós estamos seguindo esse caminho, abençoando as pessoas que passam por nós e deixando nesse mundo uma parte do nosso trabalho, uma parte do nosso empenho. E eu quero muito que vocês olhem para essa igreja e tenham orgulho da igreja. Quero muito que vocês olhem para todos ao lado e eu tenho orgulho de fazer parte disso. Nós estamos deixando aqui um legado e que Deus receba do nosso coração todo o louvor, toda a exaltação, toda a glória por tudo de lindo que essa igreja tem feito e vai fazer em 2024, tá bom? Então, você pode fazer a sua oferta através dos canais que nós colocamos aqui, pode ser por Pix, pode ser por transferência, pode ser, caso você queira fazer de uma outra forma também, fique à vontade, tá bom? A gente está aqui para receber essas ofertas, essas contribuições e veremos ao longo de 2024 esse prédio levantado aqui do lado, que é o nosso grande desafio. É um momento especial,
Os membros da nossa igreja são os primeiros a serem convocados para isso. E você que está distante e se sente membro da igreja, junte-se a nós. Se você acredita que esse trabalho abençoa a sua vida e a sua família, faça parte disso, invista aqui. Porque com certeza investido aqui você vai ter de volta essa transmissão que a gente faz com todo carinho e tudo que a gente puder fazer para abençoar a sua vida, tá bom? É isso, queridos. Eu quero orar então para a gente continuar nesse momento de adoração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos muito por esse momento maravilhoso que estamos tendo de celebração, iniciando um novo ano, com o coração cheio de esperança, com a mente absolutamente certa, convencida de que o Senhor, como foi fiel até aqui, continuará sendo fiel ao longo desse novo ano. Obrigado a Deus por cada vida abençoada, por cada criança abençoada, adolescente, jovem, adulto, todas as pessoas que passaram por situações difíceis e de celebração. Tudo isso aconteceu debaixo desse teto com a sua bênção. E nós te agradecemos pela existência dessa igreja, e eu te agradeço pelo povo que o Senhor nos deu, pela gente maravilhosa que o Senhor nos deu para cuidar. Que o Senhor abençoe a nossa vida e que seja um ano de muito progresso, de muito avanço e de muito envolvimento de todos nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer
eu estou, guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Gente querida, quero deixar aqui o meu desejo para todos vocês de um feliz ano novo, um feliz 2024, que seja um ano de bênção e da graça de Deus sobre a sua vida. Hoje, tendo o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês, nós teremos 2 momentos de palavra. Daqui a pouco vocês ouvirão o pastor Fabrini também. Eu, pensando no que eu poderia compartilhar nesse tempo, e o que me veio ao coração é sobre o tema da espiritualidade. Aquilo que todos nós temos em comum. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de se perguntar qual é o sentido da vida, para onde que vai a minha existência, o que acontece depois da morte, por que eu existo, para o que eu vivo. Essas são perguntas que só são possíveis para quem é humano. De todas as espécies, de todos os animais, de tudo da criação, só nós nos perguntamos por que eu existo, qual é o sentido da vida. O pica-pau não acorda perguntando por que eu nasci, para que eu nasci. O cavalo não faz terapia para lidar com os conflitos emocionais. Só nós, seres humanos, fazemos essas perguntas. Isso tem muito a ver com aquilo que nós chamamos hoje de espiritualidade. A ONU, a organização que é mundial e fala a respeito da vida humana, ela acrescentou à espiritualidade uma característica do que é o ser humano. O que é o ser humano? Ela disse, é um ser bio, psico, social e espiritual. Essa última dimensão do que é a vida humana foi acrescentada recentemente. E hoje se fala muito de espiritualidade, no entanto, quando a gente se pergunta o que é espiritualidade? A espiritualidade é essa dimensão da vida humana que nos faz transcender, perguntar sobre a vida, por que eu existo, para onde eu vou, qual é o sentido da minha vida, qual é o meu propósito. Isso tudo tem a ver com espiritualidade. Essa palavra, ela aparece no vocabulário somente a partir da década de 60 para frente. Antes disso, não se encontrava o termo espiritualidade. Geralmente as pessoas usavam o termo devoção, piedade, mas espiritualidade é uma coisa do ponto de vista da história recente. E eu penso que existem muitas maneiras da gente lidar com essa dimensão. O que eu estou dizendo é que todos nós temos isso em comum. Quem crê em Deus, quem não crê em Deus tem espiritualidade, mas a maneira como a gente lida com a nossa espiritualidade pode ser diferente, e é diferente. O que significa dizer que mesmo você frequentando uma igreja, você pode ter um tipo de espiritualidade diferente de quem senta do seu lado, inclusive. As nossas percepções de quem Deus é, do motivo pelo qual nós existimos, podem ser diferentes a partir da nossa própria percepção de vida. Espiritualidade não é religião. A religião, digamos assim, é a roupa ou a roupagem que nós damos à nossa espiritualidade. Isso é, a religião é a maneira como nós expressamos a nossa espiritualidade. Então, ela é a roupa da espiritualidade. Pois bem, existem muitos tipos de espiritualidade. Por exemplo, existe uma espiritualidade budista que faz com que o ser humano ele
se torne como se fosse uma gota no oceano. O fim da espiritualidade budista é você se conectar a tudo de modo que você, de alguma forma, desaparece. O ser humano é como se você pegasse uma gota, jogasse no oceano e ele some. O Dharma, o Nirvana do ideal budista é exatamente isso, estar conectado a tudo e você não ser mais você perder a sua identidade, você perder a sua característica como ser humano. Por outro lado, existe uma espiritualidade muito comum no Brasil, que é a espiritualidade do espiritismo, que é basicamente você também deixa de ser você porque você vai reencarnando em várias vidas sem aquela memória de quem você é, e isso tudo tira de nós as nossas características, quem nós somos. Mas a Bíblia, ela nos apresenta uma espiritualidade que nos faz transcender, evoluir. A Bíblia nos ensina como a gente lidar, como que a gente lida com essa dimensão nossa, que é da espiritualidade, de modo que a gente transcenda, que a gente evolua. E aí, eu quero ler com vocês um texto bíblico que está em Gênesis capítulo 12, versos de 1 ao 4, ao início do 4, que é quando Deus chama um personagem que é central na história bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que é Abraão, que diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu. Que Deus abençoe a sua palavra e a nossa reflexão aqui. Amém. Bom, para nós que estamos em Cristo, para nós que cremos nesse Deus revelado a Abraão, Isaque e Jacó, esse Deus que foi revelado em Cristo Jesus, nós entendemos que transcender, exercer a nossa espiritualidade é um ato de evolução para a vida. A nossa espiritualidade, ela é de alguma maneira um jeito pelo qual a gente vai evoluindo, crescendo, amadurecendo e transcendendo. Essa é uma palavra importante para a minha reflexão aqui com vocês. O que eu quero dizer é que quando a gente fala dessa experiência de Deus, porque quando eu pergunto quem é Deus, você pode dizer um monte de coisa, mas existe um momento na nossa vida que a gente desperta para Deus. Eu posso estudar Deus de maneira filosófica, onde Deus é um objeto de estudo. Agora, eu posso dizer que na minha vida Deus se tornou real. Isso não é fruto de pesquisa acadêmica. Isso é fruto de uma experiência. A palavra experiência vem do latim que é experi, que é você sair do perímetro, você se colocar para fora desse seu lugar de conforto. O que eu quero dizer é que a espiritualidade, ela nos empurra para essa experiência. E nós cristãos dizemos que nós entramos numa experiência com Deus. O que eu quero dizer? A nossa espiritualidade, para a gente qualificar de que espiritualidade eu estou falando, é uma espiritualidade que tem um objeto. É uma espiritualidade que tem uma relação com alguém. Nós não acreditamos na espiritualidade pela espiritualidade como se fosse um fim em si mesmo. Para nós, a espiritualidade é uma relação com alguém. Com quem? Com Deus. Então, a espiritualidade cristã, ela é profundamente relacional. Não é uma espiritualidade que tem um fim em si mesmo, mas é uma espiritualidade com Deus. No entanto, mesmo tendo dito isso, é importante ainda fazer uma outra afirmação, que é uma espiritualidade que me coloca na relação com Deus. Só que tem muita gente que acredita que essa relação com Deus vai acontecer em um dia, ali e além, em tese, em última afirmação, depois da morte. Então, a minha espiritualidade, eu vou viver plenamente o dia que eu morrer e me encontrar com Deus depois da morte. Esse tipo de espiritualidade não nos ajuda para a vida. Porque a nossa espiritualidade não é sair de mim. A nossa espiritualidade é estar vivendo
com Deus, com a consciência de Deus, aqui e agora. Porque qualquer espiritualidade que me diga, você vai viver isso plenamente, ou plenamente não, você vai viver isso unicamente quando você morrer, não me ajuda a viver essa vida aqui e agora. Então, transcender não é escapar da realidade. Porque muita gente pode pensar que uma boa experiência de transcendência é aquela que me tira desse mundo. Muitos cristãos vão dizer o seguinte: não, eu tive uma experiência com Deus, inclusive eu perdi até a noção, eu não sei nem o que eu estava pensando, eu nem lembro da experiência. Cuidado. Talvez você tenha entrado num transe, numa catarse, mas isso não é uma experiência bíblica de transcendência. A experiência bíblica de transcendência, ela não é escapista. Ela não é só futura. Ela começa aqui e agora. Por isso que quem transcende não sai de si. Não se perde. Quem transcende, na verdade, se torna uma nova pessoa. Isso para a Bíblia é transcender. É você ter essa experiência de mergulho em Deus que te devolve para a vida como uma pessoa completamente nova. Pois bem, a experiência cristã, e nós somos cristãos, é uma peregrinação que não é uma mudança geográfica da terra para o céu. A experiência cristã é de uma mudança, no que nós chamamos em teologia e filosofia, é uma mudança ontológica. Isso significa dizer que eu não mudo de um lugar para o outro. Eu mudo de um tipo de ser para um outro tipo de ser. O que eu quero dizer em última definição é, eu mudo de alguém parecido com um ser humano caído, filho de Adão, para um ser humano redimido, filho à imagem de Deus em Cristo Jesus. Essa mudança, ela é fundamental para a nossa vida. Então, por que a gente precisa transcender? Eu estou dizendo para definir. A nossa transcendência, ela não é escapista, ela é uma experiência que nos coloca na vida com uma nova percepção da realidade. Até aí tudo bem? Está muito... Mas eu precisava fazer esses apontamentos e no início do ano eu preciso fazer isso. Então a gente precisa ter essa experiência com Deus que nos coloca com o pé no chão da vida. E por que a gente precisa transcender? Por que Deus nos chama para Ele e essa é uma experiência de transcendência? Porque na realidade existe uma força em nós muito destrutiva, muito caótica, que se a gente permitir que ela ganhe força dentro de nós, do nosso coração, ela pode nos bestializar, nos tornar menores do que humanos. Ela pode nos destruir. Isso é o que nós chamamos de pecado. Pecado é aquilo que drena a nossa alma, aquilo que drena a nossa energia, aquilo que drena a nossa vitalidade, aquilo que drena o nosso ânimo. Uma vida sem pecado seria uma vida onde nós poderíamos viver de maneira plena, em estado de shalom, em equilíbrio, felizes, sem dormir bem num dia e acordar mal no outro depois de uma noite de sono. Isso seria viver em estado de shalom, mas a gente não consegue porque há essa natureza dentro da gente puxando a gente para a morte. Bom, a espiritualidade é então aquilo que nos humaniza. Se o pecado nos desumaniza, a nossa espiritualidade deveria nos humanizar. Deveria fazer com que a gente fosse preenchido por essa experiência de quem Deus é. Tendo dito isso, eu vou voltar para o texto e fazer algumas aplicações. A minha palavra hoje aqui, eu fiquei pensando, é uma pregação /estudo /reflexão. É um negócio assim. Por quê? Porque eu percebo que tem muita gente que lida com a sua espiritualidade e isso não ajuda essa pessoa. Na verdade, pode prejudicar, inclusive, porque não é o fato de ter espiritualidade e não é o fato necessariamente de ser uma espiritualidade cristã que vai te trazer benefícios para a vida. Então, há muitas maneiras de lidar com a sua própria espiritualidade e eu quero te oferecer duas respostas para como que a gente pode ter uma espiritualidade que nos ajude a evoluir na vida, a crescer na vida, a expandir as nossas potencialidades. Em primeiro lugar, olhando para o texto bíblico, a primeira dimensão, digamos assim, de uma espiritualidade que nos faz evoluir
é uma espiritualidade que me autoriza para a minha vida, que me responsabiliza na minha vida, que me coloca diante de mim como responsável por quem eu sou. O texto bíblico diz que o Senhor disse a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes, a sua família e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. No hebraico tem uma expressãozinha aí que ela é muito interessante. Deus diz a Abraão, Lech Lecha. Lech Lecha é basicamente, vá por ti mesmo para a terra que eu te mostrarei. Ou alguns judeus vão debater sobre isso, que vão dizer, vai de ti por ti. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão o seguinte, eu estou te chamando para uma nova realidade de vida, mas essa nova realidade de vida implica você, Abraão. Você tem que ir, você é quem tem que sair da sua terra, da casa dos seus parentes, para o lugar que eu te mostrarei. É alguém que percebe que a sua vida, ela está numa relação com Deus, mas ela continua sendo sua. Uma espiritualidade que nos desautoriza, uma espiritualidade que nos tira a responsabilidade pela nossa vida, é uma espiritualidade onde a gente vai dizer o seguinte, eu não fiz porque Deus não falou para eu fazer. São pessoas que estão o tempo todo pedindo para Deus fazer, digamos assim, uma microgestão da sua vida. E bom, gente, a gente sabe que nem sempre Deus fala sobre absolutamente tudo. Nós precisamos fazer muitas coisas que, inclusive, nós não ouvimos de Deus. Então, uma espiritualidade que nos ajuda a transcender para a nossa própria vida, ela tem que nos implicar, tem que nos colocar, a gente tem que estar participando dela. E isso significa que, por exemplo, tem muita gente hoje que pede cura, milagre para Deus, daquilo de um descuido que ela teve. Tem igrejas lotadas oferecendo cura para a pessoa, mas sem implicar a pessoa na sua doença, por exemplo. Sem dizer para a pessoa que você está doente porque você não se implicou na sua própria história. Você deixou. Então é mais fácil pedir cura do que se implicar. É mais fácil pedir a Deus que faça um milagre do que se responsabilizar por aquilo que você plantou. É o que o apóstolo Paulo diz. Tudo que o homem plantar, o homem colherá. Só que a gente quer ter uma colheita diferente do que planta e depois olhar para Deus e dizer, Deus, faz um milagre na colheita porque ela está muito ruim. Mas quem foi que plantou isso aqui? Lech Lecha, vai por ti mesmo, é aprender a plantar melhor. É aprender a cuidar melhor da própria vida. Porque senão, Deus vai ser para nós um mediador das nossas confusões, porque nós não aprendemos a pensar melhor, a plantar melhor, a decidir melhor. Então, é muito interessante como que nós, pastores, lidamos, por exemplo, com conflitos no casamento, as pessoas já chegam quase no término do casamento, dizer, pastor, ajuda a gente agora. Resolva isso. E a gente fala, eu não tenho milagres aqui para fazer. Por quê? Porque se implicar é muito difícil. Dizer, isso que eu estou vivendo tem a ver comigo. O que eu estou colhendo agora tem a ver com as minhas escolhas de vida, inclusive. Eu não estou dizendo que tudo o que a gente colhe, a gente plantou. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Certo? Então, se implicar, viver numa espiritualidade implicada, é isso. É dizer, eu estou andando com Deus. Mas Deus disse, Lech Lecha, vá por ti mesmo. Só que tem uma segunda dimensão dessa espiritualidade que nós podemos aprender aqui com essa história de Abraão. É que, por mais que Abraão fosse por ele mesmo, a experiência de Abraão é uma experiência
de uma relação com Deus. Então não é vá por ti mesmo sozinho. É vá por ti mesmo, mas eu estou com você. O que significa dizer que eu vou, mas que Deus está como meu companheiro de viagem. Não é uma espiritualidade sem essa companhia de Deus. E isso é muito importante para esse ano que começa. Porque se nós quisermos construir uma vida significativa, eu preciso dizer, eu tenho a ver com a vida que eu estou construindo. Mas, por outro lado, eu tenho uma companhia, uma presença que nunca desiste de mim, que está comigo em todos os dias da minha vida. Esse Deus que vai com Abraão muda tudo na vida de Abraão. Porque essa relação de Abraão com Deus e de Deus com Abraão é o que transforma Abraão. É o que faz Abraão viver essa experiência de peregrinação sendo transformado por essa relação com Deus. Por isso que eu acredito muito que quando nós cristãos falamos sobre o papel do Espírito Santo, por exemplo, esse Deus que está conosco, está em nós, não tenham dúvidas de que é o Espírito Santo quem vai nos transformando, agindo em nós, mudando a nossa vida e nos acompanhando em toda a nossa história. Então não é um vá por ti mesmo de maneira absoluta. Porque nós temos um companheiro de viagem que uma hora vai dizer assim, Herbert, você está muito mal, esse caminho aí vai te destruir, meu camarada. Herbert, vamos pensar um pouco nisso aqui, porque isso não está bom o que você está fazendo. Eu não estou indo sozinho com uma consciência autônoma, obstinada. Eu estou indo com o que eu tenho da minha consciência, mas sendo interpelado o tempo todo pela presença de Deus. Então é vá por ti mesmo, mas nessa companhia de quem Deus é. E isso, gente, é muito importante para a vida. É muito importante para nós, é muito importante para o próximo ano, para esse ano que está se iniciando. É muito importante porque, no fundo, boa parte das pessoas, diante de um conflito, diante de um problema, diante da doença, pensa, Deus me abandonou. Deus não está mais comigo. Deus não está mais do meu lado. Porque quase sempre a gente só percebe Deus no dia bom, quando dá tudo certo. Isso é bom, é óbvio. Eu não estou aqui dizendo um elogio ao sofrimento e à dor. Mas nós precisamos perceber a presença de Deus também no dia mau, também no dia do sofrimento, também no dia da angústia. Então esse Deus que caminha com Abraão, esse Deus que caminha comigo, é na verdade quem permeia todo o meu percurso e toda a minha história. Eu estou mergulhado em Deus. Eu estou na presença dEle. Tudo que eu faço em Deus. Tudo que eu vivo em Deus. Então a minha história é construída a partir dessa relação com Deus. É a experiência de Moisés que está cuidando das ovelhas do seu sogro e de repente ele vê uma sarça pegando fogo. E naquela sarça é uma voz que é o próprio Deus falando com Moisés. Ou a experiência de Jacó que vai dormir e de repente bota a cabeça na pedra e vê uma escada e a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam. A lógica é que Deus está permeando tudo. A presença de Deus está permeando tudo. Só que nem sempre os nossos pés e os nossos olhos conseguem enxergar isso. Talvez o grande desafio da nossa espiritualidade, para que a gente realmente cresça, se expanda, evolua, é a gente perceber Deus nos dias que parecem estar muito difícil de enxergá-lo. Então, é uma espiritualidade que nos desafia, que nos transforma, que nos interpela dizendo para você o seguinte, Deus está conosco. Ponto. E nesse dia, Deus está. E naquele dia, Deus está. O que pode acontecer é a nossa percepção não percebê-lo. O nosso olho não está treinado para vê-lo. Nosso ouvido não está treinado para ouvi-lo. Mas Deus está. Então, essa espiritualidade que nos coloca na vida,
responsável pela minha história, autorizado para viver a minha história, é, por outro lado, uma espiritualidade que também me faz transcender e perceber que existe Deus. E talvez esse ano você pense assim, mas será que eu acredito em Deus? Pois é, se você não consegue acreditar ainda, fala com Ele. Deus existe. Deus é. E Ele fala. Ele age. Ele interpela. Ele se revela. Ele se mostra. Ele tem prazer nisso. Se você está em muito sofrimento, você também pode dizer, Senhor, eu não estou conseguindo perceber porque o meu sofrimento está sendo enorme. Deixe Deus agir, deixe Deus interpelar, deixe Deus falar. E talvez você esteja vivendo um dia ótimo e até se esqueça de Deus. Então fala, Senhor, eu quero te perceber aqui. Mas não tenho dúvidas de que Ele vai com a gente até o final da nossa vida. Até o final da nossa história. Minha palavra para esse início de ano é simples e é essa. Que você possa viver nesse ano de 2024 uma experiência de transcendência. Uma transcendência que te implique e uma transcendência onde você possa perceber a presença de Deus junto de você o tempo todo. Amém. Amém. Eu quero convidar a nossa equipe de música aqui para a gente cantar mais algumas músicas, e eu queria orar com você. Eu queria orar com você e eu também queria orar por você, que talvez esteja dizendo assim, eu, Herbert, não consigo mais perceber Deus aqui. Ou talvez para aquelas pessoas que estão dizendo, eu não estou conseguindo me implicar na minha história. Eu estou igual quem toma caixote na água, que vai tentar sair, tomar outro caixote, tenta sair, tomar outro caixote. Pois é, quando a gente está tomando caixote, a gente precisa de um salva-vida para botar a mão assim, tirar a gente dali. Então a gente pode orar, porque a gente tem o nosso Deus ao nosso lado, e Ele tem esse poder de nos livrar dessas situações. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por esse privilégio, pela alegria de compartilhar essa palavra a partir da história de Abraão. Eu quero pedir, Senhor, nesse momento, por esses dois grupos de pessoas. Primeiro, por aqueles que não se colocam na sua própria vida. Olham para fora, olham para todo mundo, dizendo que quem está fora é culpado pela sua própria história, mas são pessoas que não conseguem viver dizendo, essa vida é minha. Ajuda essas pessoas, Senhor, a partir dessa consciência que Deus dá a Abraão, vá por ti mesmo. Nos ajude a viver a nossa vida, implicados na nossa história, autorizados na nossa história, responsáveis pela nossa vida. Mas, por outro lado, Senhor, nos ajude também a perceber a tua presença conosco, entre nós, Senhor, nos momentos mais diversos da vida, que a gente possa viver essa experiência de espiritualidade, de transcendência, percebendo o tempo todo a sua presença conosco, não dependendo das exterioridades do corpo, do arrepio, das percepções físicas, mas como uma consciência de fé. O Senhor está conosco. E é sobre essa palavra, Senhor, é sobre essa consciência que nós queremos viver. Isso para a glória do teu nome. Nosso Deus Amém. é aquele que era, que é e que há de vir. Vamos juntos à presença dele. Eis-nos aqui, Senhor, para te adorar e te engrandecer. Tu és santo, 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 Senhor, e nós queremos render ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és aquele que está sentado à direita do Pai, cheio de glória e majestade, exaltado é o teu nome, Senhor. E nós queremos te exaltar, Deus, ansiando pelo dia em que estaremos contigo e que faremos isso, Deus, perto de ti. Oh, Deus, e que faremos isso eternamente na tua santa e gloriosa presença. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Sobre o trono de justiça
eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declare isso. Que ruja o leão de Jesus. Oh, Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Levante suas mãos aos céus, declare isso. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Erga sua voz. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Rei dos reis, santo tu és, Jesus. O descendente de Davi. Você pode cantar isso? Oh, Jesus. Na tua presença nós nos colocamos, Senhor. O descendente de Davi. Nos aproximamos a ti, Deus, com exaltação ao teu nome, Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Jesus, Rei dos reis, só tu és adorado, exaltado. Que ruja o leão, cante isso. Diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão
da majestade de Jesus. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Oh Deus, eis-nos aqui, Senhor, diante da tua santa e gloriosa presença. Oh Deus, tu és santo, santo, santo. Nós não cansamos de declarar isso nesse dia. Tu és santo, santo é o Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, tentei me esconder, mas tua glória me atraiu. Oh Senhor, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que eu poderia estar antes em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Pega sua voz, cante isso. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale muito mais. Coloque seu coração diante do Senhor nesse momento. Peça isso ao Espírito Santo de Deus. Atrai-nos, Senhor, a tua presença. Revela-nos mais e mais a tua presença, Senhor. Mais e mais de ti, Jesus. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua. Atraído
Faz queimar mais e mais o nosso coração. Um fogo por ti, Jesus. Pela tua presença. Por quem tu és, por mais de ti, Senhor. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Levante suas mãos aos céus. Declare isso. Vamos erguer um altar de louvor ao nosso Deus. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. E os anjos clamam, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, oh Jesus, tu és santo, Senhor. Oh Deus, tu és santo. Tu és santo, Jesus. Teu nome é o mais alto. Erga sua voz. Oh Jesus, quem é como nosso Deus? Quem é santo como nosso Deus? Oh Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus Santo. Tu és o Deus vivo, cheio de glória e majestade, Deus. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. É sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Exaltado és. O teu povo canta: sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás. Levante suas mãos aos céus e cante isso mais uma vez. Os anjos e os anjos. Deus, tu és santo, Jesus. Exaltado és. Santo pra sempre. Oh Senhor, o teu povo canta a ti, Jesus. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis.
És santo, Senhor. Oh, Deus, toda glória ao teu nome, Jesus. Toda glória ao teu nome. Amém, queridos. É muito bom estarmos aqui juntos, adorando a Deus, com esse ministério de louvor tão abençoado, que se dedica tanto. Já ouvimos uma palavra muito abençoada pelo pastor Ebert, por Deus, através do pastor Ebert. E é muito bom a gente saber que a gente tem que fazer parte da nossa história, a gente tem que se implicar, participar do nosso resgate e andar com esse Deus parceiro, Emmanuel, esse Deus presente na nossa vida. Quero desejar a vocês um ano cheio de bênçãos, um ano cheio de alegrias, um ano cheio de vitórias. Que 2024 seja e será com certeza um ano muito melhor do que foi 2023. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no texto de Deuteronômio, capítulo de número 11. É um texto lindo, eu vou ler apenas alguns versos e eu quero que vocês acompanhem comigo a partir do verso de número 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, o texto de Deuteronômio, que vai servir de base para essa reflexão nossa aqui. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre os seus preceitos, aos seus decretos e às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com os seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho quando estavam perseguindo vocês e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto até chegarem a este lugar, e o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com os seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje estou dando a vocês, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde há leite e mel com fartura. Só até aqui. Queridos, nós estamos entrando em 2024 com a memória ainda muito ativada pela série Avance, pela vida de Josué, pela responsabilidade que ele carregou nos ombros de introduzir o povo na Terra Prometida. Esse texto que a gente leu é um texto que aparece antes do protagonismo de de Josué. Aparece antes da grande participação desse líder que foi o general Josué. E o texto que nós lemos aqui mostra Moisés apontando para o futuro do povo, mas levando o povo a pensar em tudo o que tinha acontecido. O povo está, então, entre um momento e outro. Eles estão agora com um passado glorioso, riquíssimo, recente na mente deles, e está agora diante da terra prometida, que é apontada como sendo um lugar de muita prosperidade e muito progresso. Então ele olha para o futuro e diz para as pessoas: vocês estão para entrar, estão para conquistar, estão para viver numa terra da qual brota prosperidade, da qual brota todas as possibilidades, brotam todas as possibilidades que vocês precisam para que tenham uma vida digna, para que tenham uma vida de bastante progresso, bastante conforto. E assim como nós assim como o povo de Israel estava diante de uma novidade que ainda não era deles, que ainda não tinha chegado a eles, nós estamos diante de um ano que ainda não é nosso, um ano que será conquistado. Assim como Israel entrou numa fase nova, com muitas perguntas no coração, talvez com alguma insegurança, com algum medo. É evidente que você sabe que essa novidade toda que eles tinham que provar era uma novidade a ser construída e com muito sacrifício. Talvez você esteja olhando para o seu ano que começa com uma certa ansiedade, diante dos desafios que tem, diante dos grandes gigantes que estão diante de vocês, e fica aí o medo da gente começar um novo ano. Mas eu quero incentivar, encorajar você a colocar os 2 pés em 2024 e o seu coração plenamente, a sua mente totalmente, com absoluta certeza de que esse será um ano abençoado, se você levar em consideração algumas coisas que Moisés levou para o povo há muitos anos atrás e que traz para nós nos dias de hoje. Então, para a gente começar esse ano com o nosso coração pegando fogo,
eu quero dar a vocês as dicas que Moisés deu a essas pessoas para que entrassem na terra prometida com toda a certeza e com toda a confiança. Para que o seu ano de 2024 seja um ano espetacular, sensacional, que é o que eu espero para a minha vida. Eu quero viver em 2024 o que eu não vivi em 2023 e eu tenho absoluta certeza, eu vivo com esse verso na minha cabeça regularmente. A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu tenho certeza de que minha vida vai ser sempre melhor, absolutamente. Mesmo que eu enfrente um desafio aqui, mesmo que eu enfrente uma luta ali, eu sei que o desafio tem o objetivo de me depurar, me estruturar, firmar os meus parafusos que foram se afrouxando com o movimento, e eu sei que tudo coopera para o meu bem. Então, se tudo coopera para o meu bem e a minha vida precisa ser melhor cada dia, eu posso esperar que 2024 seja um ano repleto de bênçãos. E eu quero isso para a sua vida, para o seu coração. Então, para que a gente consiga de fato viver esse ano espetacular, para que o seu ano de 2024 seja sensacional, você em primeiro lugar precisa colocar Deus acima de tudo. Acima de tudo. Quando a gente olha para o texto, a gente vê logo no início do capítulo de número 11, essa ordem. Lembrem-se, não é uma sugestão, é uma ordem, é uma direção dada por um homem que amava o seu povo. Aqui está alguém de dentre os hebreus dizendo o seguinte: se vocês quiserem comer do mel e beber do leite dessa terra, vocês precisam viver de uma certa forma. E ele diz, em primeiro lugar, vocês precisam colocar Deus acima de tudo que vocês têm, acima de absolutamente todas as pessoas que estão ao seu redor. Vejam o verso de número 1, o que é que a Bíblia diz. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças, aos seus mandamentos. Então, a primeira ordem para esse povo que visava o progresso deles, como a Bíblia diz, para que vocês tenham força para entrar na terra, para que vocês tenham longevidade nessa terra, vocês precisam começar pelo começo. E tudo começa com nossos afetos, tudo começa com o nosso amor, tudo começa com a nossa dedicação a Deus. E ele diz dessa forma muito clara: quando vocês estiverem nessa terra, amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam. Então vejam que o sentimento do amor, para muitas pessoas, é uma coisa orgânica, natural, é uma coisa que tem a ver com a espontaneidade. Muita gente tem dificuldade de entender a ordem para amar. Como assim me mandar amar a Deus? Como assim? Essa pergunta faz sentido para quem não conhece a Deus. Essa pergunta faz sentido para quem não se relaciona com Ele. Essa pergunta, como assim eu tenho que amar a Deus, deve estar na boca de uma pessoa que não conhece. E não é o caso aqui do texto. Moisés está olhando para um povo que sabia quem era Deus, que se relacionava com Deus e que era fruto do amor de Deus. Então, quando ele olha para essas pessoas e diz, amem o Senhor, quem está recebendo essas palavras, o destinatário desse recurso, está entendendo exatamente o que ele está dizendo. E não é estranho para essas pessoas. De forma nenhuma. É como você tendo um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, e alguém se aproxima de você e diz o seguinte: olha, você sabe o pai que você teve, você sabe a mãe que você teve e tem. Então, ame a sua mãe, ame o seu pai. E a pessoa diz, eu sei disso. É uma recordação, não é uma ordem. É um lembrete que tudo começa com esse sentimento de amor. E eu vou dizer para vocês uma coisa que vocês sabem: o amor é a força mais poderosa do universo. Não é ódio, não é raiva, é o amor. Toda a situação de violência do estado do Rio de Janeiro, toda a situação de corrupção do Brasil, acredito eu, só tem uma chance de terminar, acabar. Uma. Você olha para o Rio de Janeiro e vê como isso aqui muda. Como isso muda? Na mão de miliciano, na mão de traficante, mão do político corrupto. E aí no final fica o cidadão querendo se defender de tudo isso. Eu não vou compartilhar com ninguém, porque afinal de contas é todo mundo desonesto. Como é que a gente sai desse caldeirão confuso? Só tem uma saída no meu modo de ver: uma conversão de amor a Deus. É pieguice. Um avivamento em que as pessoas vão dizer, eu sou corrupto, Jesus me alcançou, e digo, eu não quero mais essa vida para mim, porque eu amo a Deus acima de todo o meu coração. O amor vence a corrupção.
O menino de 14 anos que segura um fuzil porque tem status e acha que com isso ele está seguro. E ele se converte um adolescente, vai para a igreja, eu não quero mais segurar esse negócio, eu quero segurar uma Bíblia, porque eu amo Jesus Cristo. É o adúltero que fica com um monte de gente além da sua esposa e diz, eu não quero mais fazer isso com uma pessoa, porque eu amo Jesus agora, eu não quero mais isso. É o político desprezível que rouba dinheiro da gente para botar na sua conta e diz, eu não quero mais viver assim, porque eu me converti e eu amo Jesus Cristo. Então o amor é a força mais poderosa do universo. Estamos aqui por amor a Deus. Então, se você quiser uma vida de progresso, uma vida abençoada, uma vida de shalom e paz, entenda, você precisa se lembrar de quem é o seu Deus e amá-lo. Porque é o amor a Deus que nos faz abrir mão do pecado, é o amor a Deus que nos faz a gente fazer sacrifício porque a gente nem conhece, é o amor a Deus que faz a gente caminhar a segunda milha com quem a gente não quer ver mais, é o amor a Deus que reorganiza a nossa vida. Então vejam que de forma nenhuma para nós é um pesar amar a Deus. É difícil para você amar a Deus? Não é difícil, é difícil para quem não conhece. Quem não conhece Jesus Cristo na cruz por nós, as pessoas que não sabem o que estava acontecendo no Calvário, para essas pessoas é difícil amar a Deus que cobra muito, que pede muito, que exige muito. Para nós não. A questão para essas pessoas que estão de fora é como vocês podem amar um Deus assim? Faz sentido para essas pessoas. E eu entendo que elas perguntam, porque elas não conhecem. Agora, nós perguntamos, como não amar um Deus assim? Amém. Como não amar? Vocês entendem agora aquela frase, de todo ponto de vista é vista de um ponto? De quem está longe de Deus, faz sentido desconfiar, não se entregar, reclamar. Por que você faz tanta coisa pela igreja? Por que você se envolve tanto com isso? Como é que você investe nisso? Está longe, ela não sabe quem é. Ela não comeu com esse Deus. Ela não abriu a porta de sua casa e ceou com o cordeiro. Ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é ter os anjos do Senhor à porta da nossa casa. Ela não sabe o que é Deus plantado do nosso lado no nosso momento de luto. Ela não sabe o que é o Espírito Santo enchendo a gente de alegria. Ela não sabe. Ela não sabe quantas ressurreições aconteceram nesta igreja em 2023. Quanta gente que estava em óbito existencial voltou à vida por causa dos cultos, das amizades, das coisas que aconteceram com pessoas aqui de dentro. E a glória é toda de Deus. Elas não sabem disso, mas vocês que caminham pelo deserto, vocês que foram tirados do Egito, vocês que viram o que Deus fez com o faraó, vocês amem o Senhor de todo o coração. Amem, porque é o amor que nos mantém no caminho da santidade, é o amor que nos mantém em obediência à palavra de Deus, é o amor que gera todas as coisas. Paulo falou, olha, você pode falar em línguas, você pode ter visões, você pode ter dinheiro, você pode se queimar vivo, mas nada disso chega perto ao dom supremo, do dom supremo, que é o amor. Ele falou, no céu, todos esses dons vão acabar, não vai precisar de mais nada. A única coisa que vai continuar no céu é o dom do amor. E estou longe de ser preguiça e sentimentalismo. É um sentimento de gratidão e diz assim, eu amo muito esse Deus que fez muito por mim. Então, se você quiser de fato um ano espetacular na sua vida, sensacional, guarde isso. Eu preciso de fato colocar Deus acima de tudo na minha vida, acima dos meus filhos, acima do meu cônjuge, acima do meu desejo de crescer na carreira. Deus está em primeiro lugar, Ele é meu grande amor e Ele é absoluto. O amor por Deus é absoluto. Todos os outros amores são relativizados. Tudo se encaixa nele. A única coisa absoluta em nossa vida é esse amor por Ele acima de todas as coisas. Ele está dizendo, se vocês quiserem entrar nessa terra e viverem bem lá dentro, vocês precisam amar Deus acima de todas as coisas. Então, você quer entrar em 2024 bem? Quer ganhar 2024? Quer chegar em dezembro e dizer, nossa, que ano maravilhoso? Eu quero. Você quer em casa? Eu quero. Então, comece colocando Deus acima de todas as coisas. Segundo, para que o seu ano de 2024 seja sensacional, coloque a Bíblia, a palavra dele, as instruções dele, as orientações dele na sua rotina. Na sua rotina. Junto entre o pão e a manteiga, Bíblia. Entre o café, o açúcar, o adoçante ou puro, Bíblia. Entre o feijão e o arroz, Bíblia. Entre você penteando o cabelo do seu filho, levando ele para a escola, Bíblia. Esse é fanatismo, não é não. É vontade de se relacionar, é gostar de conversar.
Vocês já viram aquelas pessoas que são realmente amigas, que estão dirigindo o ônibus com um telefonezinho aqui do lado, falando, e aí, fulano, estou preocupado, está dirigindo o ônibus e está conversando. Eu fiz uma viagem agora há pouco tempo, longa, de ônibus, e o motorista está conversando o tempo todo com alguém. É amigo. Taxista conversando com um amigo, só coisa perigosa que eu estou vivendo ultimamente. Mas aquela pessoa que está ali com o telefone encaixado, falando com uma pessoa, ela gosta de estar com aquela pessoa. Ela gosta de conversar com aquela pessoa, são amigos. De onde eu estou tirando isso? Do verso 1 ainda. Ame o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre, todos os dias, os seus preceitos, os seus decretos, suas ordenanças, os seus mandamentos. Tudo o que ele diz, tudo o que ele fala, absorva tudo. Às vezes eu estou com uma pessoa e digo, ó, vá até fulano e absorva tudo que fulano te disser. Vá a fulana e absorva tudo que fulana te disser, porque eu sei que o que sai da boca daquela pessoa vale ouro. Vá lá e fala, conversa, ouça e guarde tudo o que ela está dizendo. É isso que Moisés está dizendo. Se vocês quiserem entrar na terra, tomar conta de tudo e usufruírem de tudo que ela tem a oferecer, vocês precisam colocar a palavra de Deus na rotina de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos deixar de sermos cristãos plantados na videira, recebendo seiva do Senhor todos os dias e dando fruto, porque estamos enxertados na videira, para nos tornarmos religiosos, frequentadores de igreja, meramente evangélicos, ou cristãos, bem genericamente falando, sem o impacto da aplicação da palavra de Deus em nossa vida. Quando você olha para um cristão admirável, quando você olha para uma cristã admirável, um homem, uma mulher, o que destaca nessa pessoa é o nível de obediência dessa pessoa à palavra de Deus. O que chama atenção na gente, quando a gente vê uma pessoa cheia de Deus, é a aderência daquela pessoa à palavra de Deus. Fala, meu Deus, como esse cara é crente, como essa mulher é crente. É impressionante como algumas pessoas incorporam a Bíblia e vão às últimas consequências com aquilo. É um desafio. Eu me lembro de ter lido em algumas vezes sobre João Calvino. Longe de mim ficar exaltando o ser humano, porque eu sei que ele é pecador, ele sabia disso, ele falava isso várias vezes, escrevia isso. Mas dizia-se o seguinte de Calvino: Calvino é um homem fácil de criticar, difícil de imitar. Ele é um homem fácil de criticar, pode falar mal dele, é rápido, né? O difícil é viver como ele vive. Então, incorporar a palavra de Deus à vida é um desafio enorme. E é isso que faz a diferença. É isso que faz a gente não só sentir o fardo da palavra de Deus, mas também usufruir os benefícios dessa obediência. Porque quando o pai e mãe dizem para o filho, não faça isso ou faça aquilo, visam sempre o pai e a mãe o bem-estar da criança. Quantas e quantas vezes pai e mãe já não consolaram um filho dizendo, eu não falei para você não fazer, não falei para você não comer agora, não falei para você não evitar isso. É normal. Então, quando Deus diz para a gente, através da sua palavra, quando Moisés diz, obedeçam todos os dias os seus preceitos, ele vai falando preceito, decreto, ordenança, mandamento, ele vai dizendo o seguinte, tudo que Deus instrui, tudo que ele fala, apliquem a vida de vocês. Então, se vocês e eu queremos uma vida abençoada, sensacional em 2024, a Bíblia precisa estar no centro do nosso coração. Não permita você mesmo abrir a Bíblia só domingo. Não permita ser domingueiro. O único dia que você vive de Deus. E por favor, não diga, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Por favor, eu vou dizer isso com todo o coração. É mentira. É óbvio que você tem tempo. Quando alguém diz assim, Fabrício, você tem tempo para ir lá? Tempo eu tenho, eu só não tenho é como priorizar essa coisa, porque eu preciso usar esse tempo para outra coisa. Tempo eu tenho. Tem tempo para terça-feira em tal lugar? Tempo eu terei, se estiver vivo lá, vai passar, esse negócio vai acontecer na minha vida. De 3 às 4 eu vou estar vivo, vou ter tempo. Agora, só que de 3 às 4 eu preciso fazer uma coisa mais importante, eu não tenho como estar em 2 lugares, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então a questão é a seguinte, todos os dias eu tenho algum tempo para a Bíblia? Claro que tem. Só que se entra outra coisa, regularmente, é porque a Bíblia não é prioridade para nós. E eu vou dizer quem perde é a gente. Deus não está vendendo a tua palavra, a palavra dele. Deixei de vender para o Fabrini hoje,
3 capítulos de Deuteronômio, perdi. Ele continua sendo Deus. Uma das definições de Deus é que ele é perfeito. E quando a gente fala sobre a perfeição de Deus, a gente fala que Deus não pode nem decair, porque senão não seria perfeito, se ele fosse passível de deterioração. E Deus não precisa melhorar, porque se ele precisasse melhorar, não seria Deus, não seria perfeito. Então Deus é absolutamente perfeito numa medida que a gente nunca vai entender, e ele nunca deixará de ser quem é. Porque se Deus muda, o universo entra em colapso, porque tudo existe nele, para ele. E se houver alguma variação nele, o cosmos acaba. Então nós somos dependentes da perfeição divina. Então quando eu leio, quando não leio, quando eu sou crente consagrado ou não sou, ele continua sendo Deus. A gente até canta essa música lindinha, que eu acho que é do Baruch, né? Ele continua sendo Deus. É do Baruch essa música? O Herbert fez beijo. Não sei. Eu fiquei igual a ele, também não sei. Igual a minha neta, Julieta. Tem uma foto dela rindo, fazendo beijo. Eu falei, meu Deus, já me ganha, rindo ou chorando. Pode explorar o vovô. Mas ele continua sendo Deus, Viviane. Ele não me faz bico não, Viviane. Se você fizer bico pra mim, eu falei, tô perdido. É do Baruch? É, maravilhosa essa música. Ele continua sendo Deus, Karen confirmou lá. Ele vai continuar sendo quem ele é. Ele fica triste quando eu me desgarro. Ele fica triste quando eu me arrebento com a minha desobediência. Mas ele continua sendo ele. Então é em nosso benefício que Moisés coloca isso. Se vocês quiserem entrar na terra, conquistar tudo e serem felizes, coloquem a Bíblia no pão com manteiga. Coloquem a Bíblia no dia a dia. Obedeçam a Deus em todos os seus caminhos. Terceiro, se você quer de fato um ano de 2024 maravilhoso, coloque Deus em sua memória. Versos 2 e 3. Lembrem-se hoje de que não foram seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo que fez no coração do Egito. E aí vem a memória sendo ativada, tanto com o faraó do rei do Egito, quanto toda a sua terra. Vocês mesmos viram com os seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que fez o Senhor, que o Senhor fez. Queridos, a memória é um recurso poderoso que nós temos na nossa cabeça. É impressionante quanta coisa cabe na memória, quanta coisa encaixa aqui dentro. Eu fico imaginando quantos gigabytes, quantos terabytes tem a minha memória, a minha cabeça, porque eu do nada, às vezes eu encontro uma pessoa e diz, meu Deus, gente, sabe aquela pessoa que você encontrava, não sabe qual é o nome, não sabe onde mora, mas passava pelo seu caminho? Outro dia eu passei por uma pessoa que eu via na minha adolescência. Falei, meu Deus, quanto tempo eu não vejo essa pessoa, não sei o nome, não sei onde ela mora. E aí me lembrei de tudo que relacionava aquele tempo. A memória é um recurso muito poderoso que pode ser usado como remédio, conforto ou como veneno. Se você fica pensando tudo de ruim que aconteceu, todos os momentos em que você... Acordaram, né? Já aprendi como é que faço para acordar. O Paulo está aqui no microfone. Quando você traz a memória, fica pensando na sua história, todos os lugares, todos os momentos em que você acha que Deus não esteve presente, em que Deus não te ajudou, que alguém te abandonou, que alguém te fez mal, a sua memória vai ser um veneno para você. Veneno. As rugas vão chegar mais cedo, o seu rosto vai ficar claro no seu rosto, o seu humor. As pessoas vão olhar para você e vão perceber, essa pessoa não está bem, ela está desalinhada. Porque o coração está cheio de memória ruim, a mente está cheia de memória ruim. Agora, se você fizer o que Moisés fez, se você obedecer o que Moisés disse para o povo, você vai usar sua memória como vitamina, como tônico, algo que te dá força. Porque ele diz, lembrem-se do que o Senhor fez contra os seus inimigos. E ele aponta inimigos poderosíssimos como o faraó e o seu exército. Lembrem-se de como Deus os tirou do Egito. Lembrem-se de cada momento. Lembrem-se de como Deus tratou aqueles que tentaram usurpar o lugar de Moisés, o lugar de... Ele fala da família de Rubem. Lembrem-se de como Deus tratou, como Deus cuidou. Lembrem-se da grandeza de Deus a favor de vocês e contra os seus inimigos. Se você usar a sua memória... Eu estou vendo gente dormindo aqui. Então, se você usar a sua memória a seu favor, você vai trazer
tudo aquilo que Deus fez por você. Ah, mas você está querendo que eu reprima as minhas memórias ruins? Não é reprimir, é só não dar muita bola, porque a gente amplifica aquilo em que presta atenção. Tá? A gente amplifica aquilo em que presta atenção. Quero trocar de carro, você vai ver aquele carro até na lua. Quero comprar uma bicicleta nova, você vai achar essa bicicleta que só tem na França, na esquina da Otávio Carneiro com Moreira César. A memória seletiva entra em ação. A gente amplifica aquilo que presta atenção. Então, quanto ao teu passado, é a tua história, tem orgulho dela, foram coisas ruins, coisas que você viveu, estão lá. E o seu passado ruim tem que funcionar como seu professor e nunca como seu opressor. Você vai olhar para trás e vai dizer, tudo que eu fiz de errado é isso, o que eu vivi de ruim, as pessoas que abusaram de mim, faz parte do meu passado, está lá guardado para eu aprender. Agora, se você quiser júbilo, olhe para o que Deus fez. Olha para o que Deus fez. Queridos, eu vou de novo usar a minha neta como exemplo. Quando eu peguei Julieta no colo, veio na minha cabeça o Salmo 112. Feliz é o homem que teme o Senhor. Se apostar em mim, eu vou bancar você, Fabrini. Foi o texto que ele me deu quando eu tinha 17 anos, morrendo de medo do futuro. Eu falei, eu vou viver esse negócio. Depois me deu o Salmo 128. E quando eu segurei Julieta no meu colo, eu falei, Deus é vivo. Deus é vivo. Eu entrava, quando Camila e Felipe eram pequenininhos, na farmácia, e dizia assim, esses pediatras são malucos, eles não sabem quanto custa esse negócio. Fica mandando, toma isso, toma aquilo outro, toma aquilo. Eu falei, eu vou levar esse pediatra ao psiquiatra para ver se ele entra em juízo. Estou brincando, mas eu entrei várias vezes na farmácia Pacheco, propaganda. Pacheco, aparece aqui embaixo. Se quiser ajudar a gente, eu boto um Pacheco aqui embaixo. Constrói esse prédio Pacheco vitalício contrato, pode ficar aí. Eu entrava na Pacheco em oração porque eu não tinha dinheiro para pagar os remédios. Eu não tinha dinheiro, essa igreja estava começando. Botava no cartão porque eu não tinha dinheiro. Eu falava, Senhor, eu vou parcelar esse cartão depois, eu vou pedir empréstimo depois, eu não tenho dinheiro. Mas a minha filha precisa de remédio. Meu filho precisa de remédio. E hoje eu pego Julieta no colo e vou para a farmácia tranquilo, até porque eu não sou eu que preciso comprar remédio agora. Mas Deus me fez prosperar. E eu digo, Ele é vivo. É isso que eu troco a minha memória. E eu olho para Camila e para Enio e digo, vai dar certo. Porque no meu tempo eu falo, meu Deus, será que vai dar certo? Plantando igreja, um monte de coisa. Vai dar certo. Eu olho para a minha história, você olha para a sua. E a gente tira da nossa história confiança para entrar em 2024 com os dois pés. Então entre com confiança. Olhe para tudo que Deus fez, todos os milagres, diga, Ele continua sendo Deus. Ele não muda. E Deus costuma nos mostrar o que Ele quer nos dar. Ele olha e diz, olha isso aqui que maravilhoso, olha essa vida que eu tenho para você, te interessa? Claro, Deus. Te interessa ser honrado, te interessa ser feliz, te interessa ser próspero, te interessa ter uma família abençoada? Claro, então vamos juntos. Como disse o pastor Herbert, se implique. Vamos embora. Eu e você e eu. Quase cantei aquela música. Esse ano de 2024 será uma construção sua com Deus. Sua com Deus. Ele diz, a terra é de vocês, mas vocês vão entrar pisando com os pés de vocês. Vocês vão aprender a botar gigante para correr. Vocês vão aprender a subjugar gigantes. Vocês vão aprender a vencer. E quando você vence o maior gigante, você se torna o maior gigante da sua região. E você vai dizer o seguinte, eu sou grande porque Deus me fez grande. Davi falou, ele era um menino esquecido, ninguém queria saber dele, o pai esqueceu. Ele termina a vida dizendo, o Senhor me fez vergar o arco de bronze. Gente, um arco é de madeira e madeira leve, porque tem que carregar aquele negócio, é difícil. Um arco de bronze é uma arma muito pesada, é uma bazuca, não é qualquer um que usa. E ele falou, o Senhor me deu o braço forte para poder vergar o arco de bronze, ou seja, Deus me fez ser um guerreiro muito bom. Aonde ele aprendeu isso? Campo de batalha. E onde é que você vai conquistar a sua vida em 2024? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, segunda, todos os dias de 2024, chamando Deus para você, colocando Deus na sua rotina. Em quarto lugar, para que o seu ano de 2024 seja sensacional, obedeça a Deus em todos os seus caminhos. Não é só você ler a Bíblia. Não é só você ter uma curiosidade intelectual no texto bíblico. Não é só estudar a Bíblia para vencer um debate com alguém.
é obedecer a Bíblia, ler a Bíblia e obedecê-la. Vejam os versos 8 e 9. Obedeçam, portanto, toda a lei que hoje estou dando a vocês, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra onde estão indo, e para que vocês vivam muito tempo na terra em que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos seus descendentes, aos descendentes deles, terra onde há leite e mel. Obedeçam para que vocês tenham força. Sabe o que rouba a autoridade de pastor? Olhem para mim. Sabe o que rouba? Sabe qual é a criptonita do pastor? Pecado. Pastor que tem consciência. Pastor que de fato teme a Deus. Pisou na bola. Brigou mais estranho com a esposa. Vem para o púlpito sem resolver a história. Ele chega aqui pela metade. O pecado drena a força. Então, obedecer a Deus, e não é só pastor, qualquer um de nós. Obedecer a Deus nos dá força. O pecado rouba energia, o pecado rouba obediência. Assim, a gente fica com medo de orar. Então a gente tem que olhar para o céu e pensar: Senhor, eu sei que nunca vou te obedecer perfeitamente, mas me impõe num caminho que meu desejo seja de fato ser o melhor que eu puder ser. E a melhor maneira de você demonstrar o amor, que é o começo de tudo que eu falei, e eu já estou terminando aqui, o começo de tudo é: amem o Senhor, o seu Deus. O amor é demonstrado efetivamente na obediência. Comecei com amor e terminei com obediência. Falei aqui de trazer a Bíblia para o dia a dia, falei das coisas, mas se fecha dessa forma. Eu começo com amor e demonstro que amo obedecendo. E eu vou citar aqui a frase que eu citei há um tempo atrás, de um pastor americano chamado James Montgomery Boyce. O que mais honra a Deus e o que mais Deus gosta de honrar? Obediência. O que mais honra a Deus e o que mais Deus gosta de honrar? Obediência. Ninguém foi mais obediente a Deus que Jesus Cristo. Foi para a cruz obedecendo a Deus em tudo. Jesus não desobedeceu a Deus em momento algum, nem em pensamento internamente. Ele falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E não há ninguém, para mim, mais feliz, mais realizado, mais completo que Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida de como é uma vida de uma pessoa que obedece a Deus o tempo inteiro, olhe para Jesus Cristo. Sendo que a diferença é que no final da vida você não vai precisar fazer o que ele fez, entregar a sua vida pelos outros. Ele te poupou disso. Então é um caminho de obediência com um final muito melhor do que o dele. Se você quer uma vida de força no ano de 2024, se desfaça de tudo aquilo que te desvia da vontade de Deus. Queima tudo, joga fora, desfaça amizades, mude a frequência dos lugares onde você vai. Deixe para trás os amigos de bar, porque eles só são seus amigos enquanto tem cerveja na mesa, enquanto tem bobagem sendo falada. Deixe os seus amigos de adultério para trás, porque eles só funcionam para te incentivar a fazer o que é errado. Mude totalmente o seu ecossistema e fique perto de gente que está ali suando para exaltar o nome de Deus através da obediência. Eu quero ficar perto de gente assim. Mais do que tudo. Eu sei porque às vezes a gente fica querendo ficar perto de gente que tem influência, perto de gente que tem poder, perto de gente que tem dinheiro, e às vezes a gente está perto dessas pessoas que não temem a Deus. Várias vezes eu estive perto de gente muito poderosa e a pessoa só falava bobagem. E eu falava: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus, eu preciso ir embora, me fazendo mal. Eu não sou nenhum santarrão, mas a verdade é, o meu prazer, como Davi dizia, é estar com o teu povo. É óbvio que é evangelizando quem está perdido, mas tem que haver uma correspondência. Então, queridos, o que eu quero nesse momento nosso de início de ano é que a gente pare para pensar em 2024 e que a gente diga: 2024 não vai acontecer para mim, eu vou construir. E eu vou fazer desse ano o melhor da minha vida, colocando Deus acima de tudo, de todo mundo. Deus será a primeira pessoa da minha vida, colocando a Bíblia no centro da minha rotina, colocando Deus sempre em minha memória e colocando Deus em todos os meus caminhos. É isso que eu quero. E aí o ano vai ser sensacional. Amém? Vamos orar, pedir a Deus, enquanto o nosso grupo de louvor volta para cá, para a gente cantar mais algumas músicas e celebrar esse ano maravilhoso que está apenas começando.
E hoje, no primeiro dia do ano, eu quero muito que você diga: Senhor, esse ano é nosso. Esse ano é nosso, nós vamos conquistar esse ano, vai ser espetacular. Eu não sei como, mas o Senhor prometeu que eu ganharia e venceria. Então vamos juntos pedir a Deus a bênção dele. Senhor querido, louvamos o teu nome por esse momento maravilhoso, por esse primeiro culto do ano. Muito obrigado por cada pessoa que no ano de 2023 foi abençoada por essa igreja. E só abençoou essa igreja porque o Senhor está conosco. É a tua mão entre nós, é a tua presença entre nós que torna essa igreja relevante. Então nós te pedimos que o Senhor nos faça olhar para 2024 com muita confiança e que tu estejas no centro da nossa vida e que tudo comece em nossa vida com amor e termine em obediência. E que assim, amado Deus, o teu povo caminhe de vitória em vitória e que a gente possa ver a nossa vida avançando sempre na direção da luz, avançando sempre na direção do amadurecimento e que nós possamos em todo o tempo, seja na adversidade ou na bonança, glorificar o seu nome e apontar sempre a tua presença conosco. Muito obrigado por essa igreja existir, por tudo que ela é na minha vida. Muito obrigado por toda a presença de pessoas tão queridas na minha vida e que me fazem ser um homem melhor. Louvamos o teu nome por nossas famílias e pedimos que o Senhor abençoe profundamente a nossa família, a nossa casa, a nossa descendência e que o Senhor encha a nossa vida de luz e que a gente floresça em 2024, que a gente exalte o seu nome e que a Plena seja uma igreja aqui nessa cidade para o mundo que exalta o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Feliz ano novo para todos vocês, feliz ano novo para todos vocês em casa e vamos agora adorar a Deus com mais algumas músicas. Cristo firme fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo se abala, feliz ainda estou, minha fé está em Jesus, pois nunca me deixou, por gerações foi fiel, porque agora falhará, não vai, não vai. Tenho alegria no caos, uma paz sem explicação, não me abalarei, não sou eu quem vivo mais, construí minha vida em Jesus, Ele nunca me deixou, em cada estação foi fiel, porque agora falhará, não vai. Cante isso, não vai. O meu Deus não falhará, o meu Deus não falhará, não vai, não vai. O meu Deus não falhará, o meu Deus não falhará. Cristo firme fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo se abala, feliz ainda sou, minha fé está em Jesus, pois nunca me deixou, por gerações foi fiel, porque agora falhará, não vai. Se você crê nisso, cante com todo o coração, não vai. O meu Deus não falhará, o meu Deus não falhará. Senhor, nós confiamos na tua fidelidade, confiamos que tu és o Deus presente em todo o tempo.
E nós entregamos ao Senhor esse ano, Deus, pedindo: seja conosco, vai à nossa frente, seja a nossa rocha inabalável, Deus, porque Tu és o Deus da nossa vida. Chuva e vento me alcançarão, minha casa está firmada em Ti. Chuva e vento me alcançarão, minha casa está firmada em Ti. Mais uma vez. Chuva e vento me alcançarão, minha casa está firmada em Ti, está firmada em Ti, seguro estou em Ti, está firmada em Ti eu vencerei. Cristo firme fundamento, és a rocha onde estou, quando tudo se abalar, feliz ainda estou. Minha fé está em Jesus, pois nunca me deixou, por gerações foi fiel, porque agora falhará, não vai, não vai. O meu Deus não falhará, o meu Deus não falhará, não vai, não vai. O meu Deus não falhará, o meu Deus não falhará. Vocês, não vai. O meu Deus. Mais uma vez. Não vai. O meu Deus não falhará, o meu Deus não falhará. Você pode aplaudir ao nosso Deus? Feliz ano novo.